Muito bem, e agora eu vou mostrar para vocês. Outra aqui. Então, hoje a gente vai falar de noções básicas aí de eletricidade, né? Na primeira aula a gente já comentou, a gente falou da ementa da nossa disciplina, a gente já comentou alguns detalhes aí sobre as grandezas, né, que a gente tem em eletricidade, e que também para fazer um projeto elétrico a gente tem que estar familiarizado um pouquinho com essas grandezas aí. E também, na verdade, elas fazem parte, né, do nosso convívio aí com os equipamentos eletroeletrônicos que a gente tem em casa, né? Tá? Então, hoje a gente vai falar aqui dessas grandezas, corrente, tensão e potência. Tá? Muito bem, vamos começar. Lembrando que vocês vão ter acesso a esse material na sexta-feira, tá bom? Para que a gente consiga falar um pouquinho de tensão, né, que é o nosso primeiro conceito aí, a gente vai falar um pouquinho dos átomos e sua estrutura, mas não se assustem, não é nada a fundo, né? A gente só vai relembrar um pouquinho a coisa lá que a gente tinha nas aulas de química do colegial, né? Mas só para a gente entender o conceito de tensão, tá? Então, uma compreensão básica aí dos conceitos de corrente de tensão requer um determinado nível de familiaridade com o átomo. O que acontece? O átomo mais simples é o de hidrogênio, né? E ele tem duas partículas fundamentais, aí, o próton, que está no núcleo aqui, né? E o elétron, que fica orbitando nas órbitas, né? Ao redor aqui do átomo. E o que acontece? O próton é uma carga positiva e o elétron é uma carga negativa. E eles são iguais em módulo, né? A gente pensar a carga dessa positiva em módulo é igual a essa daqui negativa em módulo. Muito bem. O cobre é um metal aí muito utilizado na indústria eletroeletrônica. A gente vai ver o porquê. Tá? Um exame aí, uma verificação detalhada da sua estrutura atômica revela que ele possui 29 elétrons orbitando em torno do núcleo, com o 29º último elétron aparecendo sozinho lá na quarta camada. Então a gente tem uma figura aqui que mostra. O que acontece, né? Os prótons e nêutrons, eles estão aqui dentro do núcleo. Tá? Nêutron não tem carga, próton carga positiva, e os elétrons ficam, como eu comentei com vocês, orbitando aqui, né? Em diferentes camadas. O que acontece? Cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A minha voz, vocês estão ouvindo bem? Tá cortando? Como que tá? Dá para ouvir certinho. Ah, beleza. O meu tá um pouquinho chiado. Que coisa. Parece que tem uma outra aluna aqui também, deixa eu responder ela aqui no chat, que tá falando que tá cortando a minha voz. Então não é para todo mundo, né? Muito bem. Qualquer coisa tenta sair, né? Sair e entrar novamente, Letícia, para ver se melhora, tá? De toda forma, eu estou gravando. Qualquer coisa depois é só confirmar alguma coisa, tá bom? E qualquer coisa me manda mensagem aqui, tá? Muito bem. E aí, o que acontece, né? Existe uma lei de atração e repulsão entre cargas elétricas.
cargas elétricas iguais se repelem, né? E cargas elétricas diferentes se atraem. Então, o que acontece? Essa primeira camada está próxima aqui, né? Então, esses elétrons, eles estão com uma força de atração muito grande em relação aqui aos prótons, né? Conforme eu vou me afastando, essa força de atração, ela vai diminuindo. E quando eu chego aqui na última camada, né, com esse último elétron aqui, esse cara, ele está ligado a esse núcleo, né? Essa força de atração é baixa. Que é o que está escrito aqui. O resultado, então, é que esse último elétron, né, ele pode ganhar energia suficiente do meio externo para deixar esse átomo de origem. E se isso acontecer, ele vai ser chamado de elétron livre, né? Então, ou seja, ele se separa do resto desse núcleo aqui, né? Do resto do átomo. E aí, se ele se separar, o que acontece? Esse cara perdeu uma carga negativa. Então, ele vai ficar carregado positivamente, porque ele vai ter mais prótons, porque até então o número era igual, né? Eram 29 prótons e 29 elétrons. Se eu desprender um, eu vou ter mais carga positiva. Muito bem, vamos ver o que isso vai influenciar. Então, está aqui, tensão. Se a gente, como eu comentei com vocês, se a gente separar esse 29º do resto da estrutura, né, o que acontece? A gente vai criar regiões com cargas positivas e cargas negativas. Tá? Tem até uma figura aqui para ilustrar, vamos ver. Então, eu tiro esse elétron, né? O que vai acontecer? Aquele cara, o átomo, ele vai se tornar um íon positivo, tá? E eu vou ter o meu elétron aqui, que vai ser um cara negativo. Então, eu vou ter regiões com cargas elétricas diferentes, tá? E é lógico que não vai acontecer isso com um só átomo, né? Vai acontecer com milhões. Então, eu vou ter aqui uma grande região de carga positiva e uma grande região de carga negativa. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Muito bem, falei tudo. Essa separação de carga, né, para estabelecer regiões de cargas positivas e negativas, é a ação que ocorre em toda a bateria. Por meio de uma ação química, né, uma pesada concentração de carga positiva, íons positivos, é estabelecida no terminal positivo. E com uma concentração igualmente pesada de carga negativa, que são os elétrons, no terminal negativo. Então, é isso que uma bateria ela faz. Né? Ela utiliza aí a separação entre elétrons fracamente ligados ao núcleo, né? E ele estabelece essas duas regiões, terminal positivo, carga positiva, terminal negativo, carga negativa, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, que aí ele vai falar um pouquinho de região, a gente vai criar aqui, né? Então, as regiões ficaram separadas, né? Região de carga negativa, região de carga positiva, e uma distância R entre as duas. Muito bem. Então, na figura, uma região positiva foi estabelecida e uma outra negativa pela quantidade similar de elétrons, né, separados. O ideal é que a gente não vai falar de um único elétron, né? A gente tem o pensamento que é irrelevante falar a respeito da tensão estabelecida pela separação de um único elétron. Dessa forma, foi estabelecido um pacote de elétrons. E esse pacote é chamado Coulomb. Tá? Um Coulomb é uma carga associada aí a 6,2 vezes 10 a 18 elétrons. Né? Então, seria uma caixinha de elétrons aí com essa quantidade enorme, né? Porque a gente tem uma potência de 10 elevado a 18. Muito bem. E aí, né, se a gente tiver que transportar um Coulomb entre um ponto e outro, né, se o total de 1 joule de energia é usado para mover essa carga negativa de um Coulomb, existe uma diferença de potencial de 1 volt entre os dois pontos. O que eu quero dizer com isso? Aqui é só uma definição do que é 1 volt, né? Tensão ela é medida em volts. Tá? 1 volt é se eu gasto, né, energia é medida em joule. Tá? Se eu gasto 1 joule, né,
de energia para mover um coulomb, eu tenho essa diferença de 1 volt aí entre dois pontos. Tá? Então, tá até aqui nesse... Mas isso a gente não vai usar para cálculos, não é mais para vocês terem ideia, né? Se eu tiver que mover de uma região para outra aí 6,2 vezes 10 a 18 elétrons, que é um coulomb, e eu gastar 1 joule de energia, isso é a definição de 1 volt, tá bom? Se eu gastar mais, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu gasto 2 joules para levar 1 coulomb, aí eu tenho 2 volts, né? E assim por diante. Isso é definido por essa equaçãozinha aqui, tá? A tensão é o quê? Que é medida em volts, né? V, é igual a energia, medida em joules, dividido pela carga em coulomb. Tá? Então, essa é a relação aí entre tensão, carga elétrica e energia. Vamos continuar aqui. Muito bem. A tensão aplicada é um mecanismo de partida. A corrente é uma reação à tensão aplicada. Eu comentei com vocês lá no começo que a gente podia fazer uma analogia com uma mangueira, né? Uma mangueira ligada na torneira, né? Se a torneira estiver fechada, até se tiver um pouco de água na mangueira, esse pouco de água vai se mover de forma irregular, né? Sem uma direção, sem uma quantidade estabelecida, né? E isso não é o que a gente quer. Muito bem, a partir do momento que eu ligo a torneira, né? O que vai acontecer? A água vai fluir ao longo, abre a torneira, e vai existir uma pressão e a água vai fluir ao longo da mangueira. Tá? Essa é uma analogia. Então, a tensão seria a torneira, né, que aplica a pressão. A água seria a corrente que passa pela mangueira, né? Seria uma corrente que trafega pelo fio. Tá? E a mangueira é relacionada ao fio. A gente vai ver também, quando a gente começar a fazer o projeto elétrico, que dependendo da corrente que passa, né, a gente tem que usar diferentes tipos de cabo, diferentes tipos como a secção transversal desse cabo vai ser diferente, ou seja, a bitola desse cabo vai ser diferente, né? Então, por exemplo, aqui na nossa casa, né, você vai lavar o quintal ou a garagem, aquela mangueira normal dá conta do recado, a vazão de água, né? Eu não me lembro exatamente da medida da secção transversal da mangueira, mas um bombeiro, quando ele vai trabalhar, né, a mangueira lá do caminhão de bombeiro tem que ter uma secção transversal maior do que a nossa, da nossa casa. O mesmo vale para a corrente, né? Se eu preciso fluir mais corrente num cabo, ele tem que ter um tamanho maior. Isso nos leva aqui, né? Então, numa instalação elétrica, a gente vai ter diferentes tamanhos, né, desse cabo, porque a gente vai ter diferentes quantidades de corrente percorrendo os circuitos. Né? Ah, professor, e se eu usar todos os cabos iguais, né, de tamanho, de secção transversal, eu escolho o maior e mando bala lá, né? O que vai acontecer é que vai ficar superdimensionado, né? Ou seja, você usa um cabo que normalmente você usaria para um circuito que alimenta o chuveiro, para alimentar o ponto de luz na sala, né? Aí você vai estar gastando dinheiro à toa, porque lá no chuveiro você vai usar um cabo de 4 ou 6 milímetros, e aqui para alimentar a lâmpada, né, você pode usar o cabo de 1,5. E aí, obviamente, o cabo de bitola maior é mais caro que o cabo de bitola menor usado para iluminar, para iluminação. Tá? E aí o seu cliente vai ficar insatisfeito, porque vai gastar mais, e hoje todo mundo quer economizar. Tá? Então, uma das vantagens do projeto elétrico é essa também. Você ter segurança, né, e diminuir o custo da instalação. Muito bem, então vamos continuar. Então, em um cabo de cobre isolado, tá, se cortarmos o cabo com um plano perpendicular imaginário, produzindo o corte transversal circular, veremos que há elétrons em movimento constante em direções aleatórias. Então, o que quer dizer isso? Então, imagine que eu tenho o cabo aqui, né? E a gente faz um corte no cabo aqui, que é a secção transversal que eu falei para vocês. Né? Então, eu vou olhar de frente aqui, de cara,
do cabo, né? Como se eu olhasse também fosse um cigarro, né? Eu olhasse de frente para a ponta do cigarro. Fosse um cabo de cobre isolado, a gente veria que tem elétrons nas duas direções aqui. Muito bem. E no caso aqui do cabo, né, o número de elétrons em uma direção é exatamente igual ao número de elétrons cruzando na direção oposta. De maneira que o fluxo líquido em qualquer direção específica é zero, né? Então, no caso aqui do cabo, o fluxo de corrente é zero, né? A gente fez a analogia com a mangueira, né? Aí a água vai se mover um pouquinho diferente lá, mas não vai ter direção e nem tamanho suficiente para a gente utilizar, tá? É por isso que tem que ter uma pressão, no caso daqui da mangueira, a torneira, e aqui no caso da corrente, a gente tem que ter uma tensão fornecendo pressão no condutor, né? Então, para que o fluxo de elétrons em um condutor trabalhe de forma ordenada, é necessário dar a direção e controlar sua magnitude, né? Seu tamanho. Isso é atingido por meio da aplicação de uma tensão, para que os elétrons se desloquem de um terminal para outro na bateria. Tá? O movimento ordenado dos elétrons é a corrente. Vamos ver aqui na figura 6. Então, eu tenho um cabo, né? E aí o fio, né? O fio de cobre, na verdade, os elétrons vão percorrer num sentido correto, tá? Isso é feito como? A partir do momento que eu coloco uma tensão V aqui. Isso acontece na medida que os elétrons passam através do fio, o terminal negativo da bateria atua como um suprimento adicional de elétrons para manter o processo ativo. Os elétrons que chegam ao terminal positivo são absorvidos por meio da ação química da bateria. E, por meio da ação química da bateria, elétrons adicionais são depositados no terminal negativo, para compensar aqueles que partiram. O que acontece aqui? Então, imagine que eu estou sem tensão. Ligo, os elétrons vão de um terminal para o outro. Né? Isso acontece uma única vez? Não, vão de um terminal para o outro. E aí, dentro da bateria, tem uma ação química que pega esses elétrons, coloca do outro lado, para que eles percorram pelo caminho novamente. Tá? Então, eles ficam em loop. E isso é o que ocorre dentro de toda a bateria. Tá bom? Não é uma única vez, né? Senão não teria sentido. Eu ligo o interruptor da minha lâmpada, né? Os elétrons percorreriam, passariam pela lâmpada uma única vez, ela acenderia, depois apagaria? Não, né? Então, os elétrons passam, alimentam a lâmpada, voltam, né, para a bateria, e a bateria faz, por meio de ação química, com que esses elétrons sejam depositados no outro terminal para percorrerem o caminho de novo. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? É bastante informação aí, tá? Mas é mais para a gente ter ideia do que está acontecendo. Muito bem. Então, vamos continuar. Está aqui, né? Muito bem. Considere, então, a bateria e a lâmpada conectados por um fio, aqui como apresenta a figura. Tá? Os elétrons são atraídos para o terminal positivo. Então, eles estão aqui no terminal negativo e eles são atraídos pela força de atração, cargas elétricas opostas se atraem, né? E aqui de repulsão, cargas elétricas iguais se opõem, né? Então, os elétrons saem aqui do terminal negativo, percorrem, acendem a lâmpada e voltam para o positivo. Como eu falei para vocês, isso não é uma única vez. Aí a bateria, novamente, deposita esses elétrons aqui desse lado para que ele percorra pelo fio de novo. Tá? Muito bem. Se um coulomb, né, se essa quantidade aqui de elétrons, 6,2 vezes 10 a 18, passam pelo plano imaginário em 1 segundo, né? Esse aqui está passando 1 coulomb em 1 segundo de elétrons, né? Diz que a corrente é de 1 ampere. Corrente é medida em ampere, A, né? Tá? E essa é a definição. Se tudo isso de elétrons passa por aqui em 1 segundo, eu tenho 1 ampere. Tá? Muito bem.
E aqui eu tenho uma equaçãozinha que define toda essa relação aí, tá bom? Corrente medida em ampere, tempo medido em segundos e carga medida em coulomb. Intervalos de tempos iguais, quanto maior a carga que atravessa o fio, maior será a corrente, né? Então, se 2 coulombs aí de elétrons passam em 1 segundo, eu tenho 2 amperes e assim por diante. Então, dessa forma, a tensão aplicada ou diferença de potencial, né? Então, tensão também é chamada de diferença de potencial. É a pressão para colocar o sistema em movimento. E a corrente é uma reação a essa pressão. Tá? Aqui eu falo da mangueira. Ao abrir a torneira, a pressão aplicará a força à água para fluir, né, pela mangueira. A tensão é a pressão, a mangueira é o condutor, e o movimento de água é a corrente elétrica. Se refere ao movimento dos elétrons. Muito bem. Sabendo um pouquinho, então, agora sobre tensão e sobre corrente, a gente pode falar um pouquinho de potência. Então, potência é aplicada para fornecer uma indicação da quantidade de trabalho, conversão de energia, que pode ser realizada em um determinado período de tempo. Né? Então, por exemplo, quando a gente liga o ferro elétrico na tomada, né? A gente está convertendo energia elétrica em calor, né? Que aquece a parte de baixo do ferro, e a gente pode passar nossa roupa. Né? Muito bem. O tempo que eu uso esse ferro, na verdade, né, o tempo que ele fica ligado durante um mês, né, reflete o quê? Na nossa conta de energia. Porque aí ele vai gastar watts, né, ele gasta potência, né? Quanto mais tempo ele fica ligado, maior é o uso, maior é o valor da conta de energia. Tá? Então, alguém sempre da concessionária passa, né, lê, faz a leitura lá no poste, no medidor de energia, né, e aí converte os valores na nossa conta para a gente pagar. Tá? Então, por isso que potência é importante. E a potência, para ter potência elétrica, né, é necessário haver tensão e corrente. Né? Então, quando a gente liga, por exemplo, um secador na tomada, né? Então, a gente fornece a tensão da tomada para o circuito do secador, a corrente percorre lá o circuito do secador, né? E aí sai o ar quente juntamente com a ventoinha, né? Que gera o vento quente. Muito bem. Então, isso aí e cada aparelho, né? Consome determinada quantidade aí de corrente, né? Então, quanto mais ele consumir corrente, mais potência ele vai consumir, obviamente, mais caro a gente paga o tempo de uso dele. Numa residência, né, por exemplo, quais são os vilões aí que gastam mais energia? O ferro elétrico, o forno elétrico, chuveiro, o ar-condicionado. Tá? Então, os 3 primeiros o secador também, né? Tudo que gera calor aí gasta bastante energia. Por quê? Porque consome bastante corrente. Certo? Então vamos continuar. Como eu falei, a intensidade da tensão é medida em volts e da corrente é medida em ampere. Da potência é o volt ampere, porque a potência é a multiplicação da corrente pela tensão. Tá? Muito bem. E aí, existe uma análise que a gente faz. Né? Vamos considerar aqui, então, a potência aparente. Essa potência aparente é composta de 2 parcelas. Potência ativa e potência reativa. Né? Então, imagine que a potência aparente é a potência que a gente paga na conta de energia lá. Certo? E essa potência ela é composta de 2, potência ativa e potência reativa. A ativa é a parcela que efetivamente, né, gera trabalho para a gente. Pode ser potência mecânica, né? Girar o ventilador, térmica, né, aquece, é o chuveiro que aquece o ferro, e luminosa, que é a lâmpada. Muito bem. E o que significa essa parcela reativa? Né? É que para que um motor funcione, né, um motor, um transformador, um reator, né, a gente precisa gastar um pouquinho de energia reativa
para que essa cara aqui seja o campo magnético, né? Então, o motor, você precisa fazer com que o motor funcione. Então, para que o motor ligue. Então, você gasta uma potência para que ele ligue. Motor de geladeira, por exemplo. Isso é relacionado com o nome potência reativa, né? Então, só para o motor ligar, ele já gasta energia. E essa ligação dele não está voltando para a gente como forma forma efetiva aí, né? De uso. Tá bom? Então, essa é a ideia. A potência aparente é o que a gente paga, né? E ela é composta de uma potência que vira trabalho ativa e uma potência reativa. Muito bem. A unidade de medida da potência ativa é o watt, né? Que é o W. Na verdade, é o mais famoso aí até essa unidade, o watt, o W, né? É a unidade de potência da ativa. E da reativa é o VAR, volt ampere reativo, né? E o da aparente é volt ampere, tá bom? Mas não se preocupem, vocês não vão ficar muito confusos com isso não, porque a gente vai usar um único detalhe aqui sobre potência lá no nosso projeto elétrico, tá? Na verdade, não, existe um padrão quando a gente vai fazer o projeto elétrico, tá? Então não se preocupem não. Muito bem. Em projetos de instalação elétrica residencial, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é o fator de potência, né? Então, quando a gente vai lidar com a parte de iluminação no projeto elétrico, a gente vai utilizar um fator de potência, né? E quando a gente vai lidar com cargas de tomada, né, a gente vai utilizar um outro fator de potência. Mas são regras que vocês vão ver que são bem claras. Muito bem. Fator de potência. Como eu comentei, a potência ativa, né, aquela que realmente vira trabalho para a gente, é uma parcela da potência aparente, da potência que a gente paga. Então, dessa forma, ela representa uma porcentagem, né, que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. E a esta porcentagem se dá um nome de fator de potência. Então, por exemplo, eu estou pagando 100% lá para a concessionária de potência. Se 80% eu gasto para... Se 20% eu gasto só para ligar motores, 80% é o que realmente, na real, vira trabalho para a gente. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia aí de relação de potência. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformado em potência ativa, ou seja, o quanto da potência que a gente paga foi transformado realmente em trabalho, aplica-se os seguintes valores de fator de potência. Iluminação 1. O que quer dizer isso? Para a iluminação, toda a energia que a gente paga realmente vira luz. Então, eu não perco nada. Tá? Então, o fator de potência dela é 1. A relação entre o que vira trabalho e o que eu pago, ela é 1, é 100%. Tudo que eu pago vira trabalho. Tá? Já para tomadas de uso geral, né, que é o assunto da nossa próxima aula, na próxima semana, a gente já vai começar na semana que vem, dividir a instalação em pontos de luz, ver quantos pontos de luz são necessários, ver quantas tomadas são necessárias, né? E também verificar a potência de cada um desses pontos aí, tá? E vai influenciar para a gente o fator de potência. Né? Então, como eu comentei para vocês, de iluminação, o fator de potência é 1. E para tomadas de uso geral, é 0,8. Então, são padrões. A gente não vai precisar calcular potência, né, corrente, tensão. Eu expliquei para vocês os conceitos dessas grandezas, para a gente entender, né, um pouco de eletricidade, corrente e tensão. E se eu tenho corrente e tensão, eu posso falar de potência. E a potência é dividida, então, em dois caras aí, potência ativa e potência reativa. Né? E aí, para tomadas de uso geral, o meu fator de potência, que é essa relação que a gente está conversando, é 0,8. O que significa isso? Significa que, pela norma, foi padronizado, né, que
Em uma tomada, eu posso colocar aparelhos, né, por exemplo, que gastam 20% da minha energia, simplesmente só para ligar esses aparelhos, né, e 80% dessa energia que vai virar trabalho realmente específico. Tá? Mas isso é padrão, então sempre a gente vai usar para iluminação 1, porque eu não perco nada, e para tomadas de uso geral foi padronizado 0,8. Ou seja, eu posso colocar aparelho, posso colocar um liquidificador. Só para ligar o liquidificador eu gasto energia. Então, só para ligar o motor dele, eu perco, né? Perco, digamos aí, 20%. Tá bom? Jair, Pode falar. tem a potência ativa e reativa, é isso? É isso. E qual que é a diferença dos dois? A potência ativa é que realmente vira trabalho para a gente. Vira iluminação, vira o ferro esquentando, o chuveiro esquentando. E a reativa é uma potência que eu tenho que pagar, né, para a concessionária, só que ela serve para ligar um motor, por exemplo, para ligar o motor da geladeira. Então a gente escuta, né, quando o motor da geladeira liga, treme a geladeira, faz um barulho. Só aquilo já consome energia. E aquilo ali é conhecido como potência reativa. Ah, tá. E a aparente? A aparente é a soma dessas duas. Ah, entendi. Então a potência aparente é o que a gente paga na conta de energia. Você entendeu? E aí existem duas parcelas dela, a ativa e a reativa. Ah, tá certo. Obrigada. De nada. Existe uma analogia que o pessoal comenta também, aí eu brinco na sala de aula até, a ideia do chopp, né? Então, o copo de chopp é o que você compra, né? Que é a potência aparente, digamos aí. A potência ativa é o líquido, né? E a potência reativa seria a espuma. Porque a espuma, se você até demorar, né, ela desce, né? Tá? Então, às vezes fica interessante fazer essa analogia, mas é a ideia do copo de chopp. Então, vem uma parcela, né, de espuma, que seria a reativa, o líquido mesmo, que satisfaz, né? Que é a potência ativa, né, que vira o trabalho, e o copo de chopp inteiro seria a potência aparente. Tá bom? E por que eu falei disso para vocês? Né? É que no projeto elétrico, né, então quando a gente fala aqui em fator de potência, a gente já está bem entrando no projeto elétrico. Em determinado momento lá, para iluminação, a gente vai usar esse fator de potência. Né? A gente vai somar tudo que a gente tem de iluminação na nossa casa lá e vai multiplicar por 1. E por que por 1? Porque a iluminação, tudo que não tem que ligar nenhum motor, tudo que eu consigo de luz em casa, né, a potência, vira 100% trabalho, não gasto energia com ela. Já as tomadas de uso geral, não. Aí eu vou multiplicar por 0,8 o valor que eu tiver lá, porque está relacionado a perder 20% de potência só para ligar motores. Tá bom? Mas isso é padronizado. Tá? A gente não vai ter que fazer cálculos para descobrir nada mais aqui. Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar. Não? Tudo bem? Então é isso. A nossa aula hoje, então a gente aprendeu um pouquinho dos conceitos de eletricidade básica, né? Conceitos de tensão, corrente e potência. Né? Então, quando a gente faz um projeto elétrico, a gente visa a segurança da instalação também, né? Porque a gente não pode ter contato com a corrente elétrica, porque pode causar danos aí ao corpo humano, né? Até isso é tópico do fórum que vocês vão ter que preencher da nossa próxima aula, né? Já vou até dar tempo para vocês começarem a pensar nisso aqui. Vou mostrar para vocês já, né? Para vocês falarem um pouquinho da segurança aí de instalações. Mas aí o projeto visa isso, né? O projeto elétrico visa facilitar a manutenção,
ter segurança, né, diminuir os custos na instalação, né, ter os cálculos aí bem redondos para que isso aconteça. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Na próxima aula a gente vai falar de levantamento de cargas. Vai estar lá um link de um vídeo no YouTube chamado Viagem na Eletricidade. Tá? Se alguém tiver curiosidade já de acessar aí, é uma animação bem legal que fala um pouquinho sobre tensão, corrente, tá? Sobre potência, sobre instalação elétrica. É bem interessante, tá bom? Quem quiser pode acessar, é só pesquisar Viagem na Eletricidade. Tá? E eu queria que vocês, né, como tarefa aí, fizesse um post no fórum lá, destacando os cuidados que uma pessoa deve ter ao manusear os equipamentos, né, eletroeletrônicos ou uma instalação elétrica residencial, né, e principalmente os perigos relacionados à corrente elétrica. Né? Então, tem uma faixa de tensão que a gente sente uma leve dor, uma faixa de corrente que a gente sente uma leve dorzinha, um formigamento, né? Tem uma faixa de corrente que, se uma pessoa tiver contato, já tem uma certa queimadura, né, na pele. Uma faixa de potência maior, de corrente maior, já pode dar problemas cardíacos, né? Então, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa relacionada a isso, né? Sobre os perigos aí da corrente elétrica, tá bom? E isso, então, é o fórum que vocês vão completar a partir da próxima sexta-feira, né? Tá bom? A gente está um pouquinho adiantado em relação à data que está lá no EAD, certo? Muito bem, deixa eu parar de compartilhar aqui. E é isso. Vocês podem começar a fazer, né? Desenvolver essa pesquisa aí. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Muito bem, então podem começar a fazer aí o exercício.